Durante a Semana Santa, período em que relembramos a paixão, morte e ressurreição de Cristo, o véu entre o mundo material e espiritual se torna mais tênue. É neste momento que a água benta, utilizada conforme o método que revelarei a seguir, torna-se extraordinariamente eficaz na expulsão de toda influência maligna e na atração de bênçãos abundantes para seu lar. Você já deve ter percebido que existe um tempo certo para tudo na vida espiritual. E a aplicação da água benta durante a Semana Santa não é exceção. O Padre Pio ensinava que o momento ideal para realizar este ritual purificador é na Quinta-feira Santa, após o pôr do sol. Este momento específico foi escolhido porque coincide com a entrada no Tríduo Pascal, o momento mais solene do ano litúrgico. É como se o céu estivesse especialmente atento às nossas súplicas nesta hora santa. Muitos cometem o erro de realizar este ritual às pressas, em qualquer momento do dia, sem compreender que o timing espiritual é crucial. O santo místico alertava: assim como existe uma hora determinada para a Santa Missa, existe um momento mais propício para a purificação do lar. Nas histórias relatadas por seus devotos, aqueles que seguiram rigorosamente esta orientação temporal experimentaram resultados muito mais profundos e duradouros. O método correto para aspergir a água benta foi ensinado pelo Padre Pio, com precisão meticulosa, e cada detalhe tem um significado espiritual. O ritual deve começar pela porta principal da casa, não por acaso, mas porque esta é a entrada principal por onde tanto o bem quanto o mal podem ter acesso ao lar. Ao aspergir água benta na porta principal, você está simbolicamente declarando: esta casa pertence a Cristo. Em seguida, você deve percorrer todos os cômodos em sentido horário, sem pular nenhum espaço, mesmo aqueles que parecem menos importantes, como despensas ou lavabos. Cada janela, cada porta interna, cada canto deve receber algumas gotas de água benta, acompanhadas da oração específica que compartilharei em breve. Este percurso sistemático cria o que o Padre Pio chamava de circuito de proteção, um escudo espiritual que não deixa brechas por onde influências negativas possam penetrar. A quantidade de água benta utilizada não é tão importante quanto a intenção e a fé com que você realiza o ritual. Uma gota com fé vale mais que um galão sem ela, costumava dizer o Padre Pio. Durante este percurso pela casa, é fundamental manter o coração e a mente focados na proteção que você busca, visualizando cada espaço sendo preenchido pela luz divina. Alguns devotos relatam ver mudanças imediatas após completar o ritual. Uma sensação de leveza, uma claridade no ambiente, como se um peso invisível tivesse sido removido. Outros percebem os efeitos gradualmente nos dias que se seguem. O importante é realizar o ritual com sinceridade e confiança, sabendo que a eficácia da água benta não depende de sensações emocionais, mas da fé com que é aplicada. Se você acredita que este ensinamento do Padre Pio pode transformar a atmosfera espiritual do seu lar durante esta Semana Santa, escreva nos comentários: meu lar será um refúgio de luz. E inscreva-se no canal para receber mais revelações espirituais que podem transformar sua vida. Você precisa compreender que a água benta por si só já possui um poder especial, mas quando combinada com a oração correta, sua eficácia se multiplica exponencialmente. O Padre Pio revelava aos seus filhos espirituais uma oração específica que deve ser recitada enquanto se asperge cada cômodo da casa. Esta não é uma oração qualquer, mas uma invocação poderosa que combina a autoridade do nome de Jesus, a intercessão dos santos e a renúncia explícita a toda influência maligna. As palavras exatas, conforme transmitidas pelo santo de Pietrelcina, são: pela aspersão desta água benta e pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu purifico este ambiente e expulso todo o mal deste lugar. Que a paz de Cristo reine nesta casa e que nenhum espírito maligno possa aqui entrar. São Miguel Arcanjo, Padre Pio e todos os santos e anjos protejam este lar. Amém. É importante pronunciar esta oração com voz clara e firme, mesmo que esteja sozinho em casa, pois as palavras ditas com fé
tem poder no mundo espiritual. A repetição desta oração em cada cômodo não é uma redundância, mas uma reafirmação intencional da consagração de cada espaço. O Padre Pio explicava que diferentes áreas da casa podem atrair diferentes tipos de perturbações espirituais, e cada recinto merece sua própria purificação específica. Particularmente importante é a oração nos quartos, onde passamos o tempo vulnerável do sono, e na cozinha, onde o alimento que sustenta a família é preparado. Muitos testemunhos impressionantes relatam como problemas de insônia, pesadelos recorrentes e até mesmo tensões familiares durante as refeições foram completamente eliminados após a correta aplicação da água benta, acompanhada desta oração específica. Você já sentiu aquela sensação incômoda de que algo não está certo em sua casa, mesmo após uma limpeza completa? Durante a Semana Santa, esse mal-estar espiritual pode se intensificar sem que você perceba. O Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual, revelou um segredo poderoso sobre a água benta que pouquíssimos católicos conhecem. Um método que não apenas afasta as energias negativas, mas transforma completamente a atmosfera do seu lar durante este período sagrado. Este ensinamento esquecido tem mudado a vida de milhares de fiéis que aplicaram corretamente os princípios que estou prestes a compartilhar com você. Antes de revelar esse segredo transformador que o próprio Padre Pio utilizava em seu convento, preciso que você compreenda por que a Semana Santa é simultaneamente o momento de maior graça e também de maior vulnerabilidade espiritual para seu lar. A água benta não é apenas um símbolo, é um poderoso sacramental que, quando utilizado com fé sincera e seguindo o método correto, torna-se uma verdadeira arma espiritual. A água benta é uma arma contra o inimigo, alertava o Padre Pio aos seus fiéis mais próximos. Use-a todos os dias e mais ainda nos dias santos. Muitas famílias católicas mantêm água benta em casa, mas desconhecem completamente o ritual específico para a Semana Santa, que o santo de Pietrelcina tanto enfatizava. Este não é um conhecimento comum, mas um tesouro espiritual que foi passado apenas para aqueles que buscavam uma proteção mais profunda para seus lares. O que você vai aprender não são apenas passos mecânicos, mas um verdadeiro ato de fé que conecta sua casa diretamente às bênçãos celestiais durante o período mais sagrado do ano. O poder deste ensinamento está na combinação perfeita entre o tempo sagrado, a Semana Santa, o elemento purificador, a água benta, e a intenção correta do coração. Quando estes três elementos se alinham, acontece algo extraordinário no ambiente espiritual da sua casa. Uma transformação tão tangível que muitos relatam sentir uma mudança imediata na atmosfera, como se um peso invisível fosse removido. Este método não é complicado, mas requer precisão e devoção sincera. Nos próximos capítulos revelarei exatamente como o Padre Pio ensinou seus devotos a usar a água benta para criar um escudo protetor impenetrável durante a Semana Santa, afastando toda influência negativa e abrindo as portas para bênçãos abundantes que mudarão não apenas seu ambiente, mas também sua vida espiritual. Você provavelmente já passou por momentos em que sentiu uma presença perturbadora em sua casa, aquele desconforto inexplicável, discussões que surgem do nada, ou uma sensação de peso que parece não ter causa física. O Padre Pio, com seus dons místicos extraordinários, conseguia ver o que os olhos comuns não enxergam. A batalha espiritual constante que ocorre nos lares, especialmente durante a Semana Santa. Segundo os relatos daqueles que conviveram com o santo, ele frequentemente alertava: as famílias não percebem quanto estão vulneráveis quando negligenciam a proteção espiritual de suas casas. A água benta, este sacramental humilde que muitos consideram apenas uma tradição, carrega em si um poder extraordinário quando usada com a fé e o método corretos. É como uma chave espiritual que, nas mãos de quem sabe usá-la, abre portais de proteção divina e fecha as brechas por onde o mal tenta se infiltrar. A ciência moderna pode não reconhecer o poder da água benta, mas aqueles que testemunharam os milagres realizados pelo Padre Pio conhecem sua eficácia. Um relato particularmente impressionante vem de uma família italiana
que sofria com pesadelos constantes, doenças inexplicáveis e conflitos que estavam destruindo seus relacionamentos. Após implementar o ritual da água benta exatamente como o Padre Pio havia ensinado especificamente durante a Semana Santa, experimentaram uma transformação que nenhum médico ou terapeuta conseguiu explicar. Os pesadelos cessaram, a saúde foi restaurada e a paz retornou ao lar. É como se vivêssemos em uma casa completamente diferente, relatou o pai da família. O que mudou não foi a estrutura física da casa, mas sua condição espiritual. Este não é um caso isolado. Centenas de testemunhos semelhantes foram documentados por aqueles que seguiram fielmente as orientações do santo de Pietrelcina. A água benta que você utiliza em sua casa não é simplesmente água. É um condutor da graça divina, abençoado pela autoridade espiritual da Igreja, instituída pelo próprio Cristo. Quando o sacerdote consagra a água, ela se torna um poderoso instrumento de purificação e proteção. O erro mais comum que o Padre Pio identificava entre os fiéis era tratar a água benta como um amuleto ou um gesto automático, esvaziado de significado. Não é o ato mecânico de aspergir que traz proteção, dizia ele, mas a fé viva que acompanha cada gota. Um caso notável é o de uma mãe que relatou que seu filho, atormentado por terrores noturnos durante anos, dormiu pacificamente pela primeira vez na noite seguinte à realização deste ritual durante a Semana Santa. O poder desta oração reside na intenção clara de substituir toda a influência negativa pela presença de Cristo. Não se trata de magia ou superstição, mas de um ato de fé que invoca a proteção divina prometida nas Escrituras. O Padre Pio costumava dizer: quando oramos com a água benta, não estamos apenas pedindo proteção, estamos ativamente exercendo a autoridade espiritual que nos foi concedida no batismo. Esta compreensão é fundamental para que o ritual não se torne um gesto vazio. Muitas pessoas aspergem água benta em suas casas, sem pronunciar qualquer oração, ou recitam fórmulas genéricas que não possuem a especificidade necessária para uma verdadeira purificação espiritual. O método revelado pelo Padre Pio é diferente. Ele combina o elemento físico da água benta com a declaração verbal que estabelece os limites espirituais do seu lar. Se você está determinado a transformar sua casa em um santuário de paz durante esta Semana Santa, digite nos comentários: aceito esta bênção, e inscreva-se no canal para não perder nenhuma revelação espiritual que pode mudar sua vida. Você está prestes a descobrir que o ensinamento do Padre Pio sobre a água benta durante a Semana Santa se fundamenta em 3 pilares essenciais, que formam a base de uma proteção espiritual verdadeiramente eficaz. O primeiro pilar é a preparação espiritual pessoal. O Padre Pio advertia que a purificação da casa deve começar com a purificação do coração de quem realiza o ritual. De nada adianta aspergir água benta em uma casa se o coração de quem a habita permanece impuro, dizia ele com sua característica franqueza. Isso significa que, idealmente, antes de iniciar o ritual da água benta, você deve buscar o sacramento da confissão durante a Semana Santa. Se isso não for possível, um ato de contrição sincero, reconhecendo suas falhas diante de Deus e pedindo perdão, já prepara seu coração para ser um canal mais eficaz da graça divina. Este primeiro pilar é frequentemente negligenciado, mas é justamente ele que determina a profundidade e durabilidade da proteção que seu lar receberá. O segundo pilar é a aplicação metódica e completa. A água benta deve ser aplicada de forma sistemática, sem deixar nenhuma área da casa sem proteção. O Padre Pio insistia particularmente na importância de não pular nenhum cômodo, por mais insignificante que pareça, pois as influências negativas buscam justamente os pontos desprotegidos para se infiltrar. O inimigo é meticuloso em suas investidas. Devemos ser ainda mais meticulosos em nossa defesa, alertava o santo. Isso inclui espaços facilmente esquecidos como porões, sótãos, garagens e até mesmo armários. Um testemunho notável vem de uma família que havia realizado o ritual por vários anos, mas continuava experimentando perturbações inexplicáveis.
até que descobriram que haviam sistematicamente ignorado um pequeno depósito nos fundos da casa. Quando finalmente incluíram este espaço no ritual da água benta, as perturbações cessaram completamente. Este exemplo ilustra perfeitamente a importância de não deixar nenhuma brecha em sua proteção espiritual. O terceiro e último pilar é a manutenção contínua da proteção. O Padre Pio ensinava que, embora a Semana Santa seja o momento mais poderoso para realizar este ritual, a proteção espiritual do lar deve ser renovada regularmente. Ele recomendava que, após o ritual principal na Quinta-feira Santa, os moradores mantivessem o hábito de fazer o sinal da cruz com água benta ao entrar e sair de casa e antes de dormir. A água benta é como o alimento espiritual da casa. Assim como o corpo precisa ser alimentado diariamente, a proteção espiritual precisa ser renovada constantemente, explicava ele. Muitos devotos relatam que, após implementar este hábito, simples mas poderoso, notaram uma melhora significativa não apenas na atmosfera da casa, mas também nas relações familiares e até mesmo na saúde física dos moradores. A proteção inicial estabelecida durante a Semana Santa cria um fundamento sólido, mas é a manutenção diária através do uso regular da água benta que garante uma defesa espiritual permanente contra todo tipo de negatividade. Você sabia que existem pontos estratégicos em sua casa que, segundo o Padre Pio, merecem atenção especial durante o ritual da água benta? Estes são os locais onde a fronteira entre o material e o espiritual é mais tênue, criando o que o santo chamava de portais energéticos. O primeiro e mais importante destes pontos é a soleira da porta principal. O Padre Pio revelava aos seus confidentes que a entrada principal da casa funciona como uma porta espiritual, por onde as energias, tanto positivas quanto negativas, tendem a fluir com mais intensidade. Por isso ele recomendava não apenas aspergir água benta neste local, mas também traçar com o dedo molhado em água benta uma pequena cruz nas 4 extremidades do batente da porta. Esta marcação invisível aos olhos humanos cria um selo protetor que permanece ativo mesmo quando a água seca, explicava o santo. Muitos devotos que seguiram esta orientação específica relatam uma mudança imediata na sensação ao entrar em casa, como se atravessassem um campo de paz. O segundo ponto estratégico são os espelhos da casa. Este é um detalhe que poucos conhecem, mas que o Padre Pio considerava de extrema importância. Segundo ele, os espelhos podem funcionar como superfícies refletoras, não apenas para a luz física, mas também para energias espirituais. Um espelho não consagrado pode se tornar uma janela aberta no mundo espiritual, advertia ele. A recomendação específica era aspergir água benta em cada espelho da casa, fazendo o sinal da cruz sobre sua superfície, enquanto se recita a oração de proteção. Uma senhora idosa da região de San Giovanni Rotondo relatou que, após anos sofrendo com a sensação de ser observada em seu próprio quarto, especialmente à noite, experimentou um alívio imediato após consagrar o grande espelho de seu guarda-roupa conforme as instruções do Padre Pio. Foi como se uma cortina invisível tivesse sido fechada, descreveu ela. O terceiro local estratégico, surpreendentemente, é a cozinha, especificamente o fogão ou a área onde os alimentos são preparados. Padre Pio ensinava que a nutrição não é apenas física, mas também espiritual, e que a energia com que o alimento é preparado afeta diretamente quem o consome. A comida preparada em um ambiente espiritualmente protegido nutre não apenas o corpo, mas também a alma, afirmava ele. O ritual específico para este espaço inclui aspergir água benta no fogão e nas superfícies de preparo, recitando uma variação da oração principal. Que esta água benta purifique os alimentos preparados neste local, para que sejam fonte de saúde e bênção para todos que os consumirem. Famílias que implementaram esta prática relatam uma melhoria notável não apenas na harmonia durante as refeições, mas também na própria saúde digestiva dos membros da família. Este ensinamento específico do Padre Pio revela uma compreensão
profunda da interconexão entre o bem-estar físico e espiritual, que poucos santos expressaram com tanta clareza. Você pode estar cometendo, sem perceber, alguns erros que anulam completamente a eficácia da água benta em seu lar. O Padre Pio, com sua clarividência espiritual, identificava frequentemente estas falhas entre seus fiéis e os corrigia com firmeza amorosa. O primeiro e mais grave erro é usar água benta com dúvida ou ceticismo. A água benta é como uma chave. A fé é a mão que gira esta chave, explicava o santo. Quando você asperge água benta em sua casa, enquanto internamente questiona sua eficácia, cria-se um bloqueio espiritual que impede a manifestação plena de seu poder protetor. Um caso ilustrativo é o de um professor universitário que, pressionado pela esposa devota, realizou o ritual da água benta durante a Semana Santa, mas mantendo interiormente uma atitude cética. Nenhuma mudança foi percebida em sua casa até que, no ano seguinte, após uma experiência pessoal que transformou sua visão espiritual, ele repetiu o ritual com fé sincera. A diferença foi tão marcante que ele próprio procurou o convento para relatar. É como se tivéssemos usado dois líquidos completamente diferentes. O segundo erro comum é a pressa e a falta de reverência durante o ritual. Muitas pessoas, mesmo com boa intenção, tratam a aspersão da água benta como mais uma tarefa doméstica a ser cumprida rapidamente. O Padre Pio insistia que este ritual deve ser realizado com a mesma reverência que se tem durante uma cerimônia na igreja. A pressa é inimiga do sagrado, advertia ele. Cada movimento, cada palavra da oração deve ser pronunciada com calma e intenção consciente. Um devoto do Padre Pio relatou que, por anos, realizou o ritual apressadamente, entre outras atividades domésticas, sem notar resultados significativos. Quando finalmente decidiu dedicar um tempo exclusivo para esta prática, preparando-se espiritualmente e realizando cada gesto com plena consciência, a transformação em seu lar foi imediata e profunda. É como se a água benta tivesse se transformado em um fluido luminoso que preenchia cada canto da casa. Descreveu. O terceiro erro fatal é a inconsistência na manutenção da proteção. Muitos aplicam a água benta com fé e reverência durante a Semana Santa, mas depois negligenciam completamente sua casa do ponto de vista espiritual pelo resto do ano. O Padre Pio comparava esta atitude a construir um muro de proteção e depois abandoná-lo à deterioração do tempo. Ele recomendava fortemente a renovação regular da proteção, especialmente em momentos de crise familiar, doenças ou grandes decisões. Uma família devotada ao santo testemunhou como, após anos mantendo fielmente o ritual durante a Semana Santa e renovando-o regularmente nos primeiros domingos de cada mês, sua casa se tornou um verdadeiro oásis de paz, reconhecido por todos que os visitavam. Os problemas não desapareceram magicamente de nossas vidas, explicou o pai da família. Mas nossa casa se tornou um refúgio onde encontramos força para enfrentá-los, em vez de um campo de batalha que intensifica nossas lutas. Este testemunho ilustra perfeitamente o poder transformador da consistência na aplicação dos ensinamentos do Padre Pio sobre a água benta. Você talvez esteja se perguntando se estes ensinamentos do Padre Pio realmente funcionam na prática, em casas comuns como a sua. A resposta está nos inúmeros testemunhos documentados ao longo dos anos por devotos que aplicaram fielmente o método. Um dos casos mais impressionantes é o da família Rossi, de Milão. Durante anos, eles enfrentaram uma série de problemas inexplicáveis, doenças recorrentes, conflitos constantes e até mesmo problemas financeiros que pareciam surgir do nada. Médicos foram consultados, terapeutas familiares contratados e nada parecia resolver a situação. Foi quando a mãe da família, em peregrinação a San Giovanni Rotondo, ouviu sobre o método específico do Padre Pio para usar a água benta durante a Semana Santa. Seguindo rigorosamente as instruções, ela realizou o ritual completo na Quinta-feira Santa. O que aconteceu depois foi tão extraordinário que, se não tivéssemos vivido, duvidaria do relato, conta o pai da família. Nas semanas seguintes, um a um,
Os problemas começaram a se resolver de formas inesperadas. A saúde melhorou, os relacionamentos se harmonizaram, e até mesmo uma oportunidade de trabalho surgiu, como se o universo conspirasse a nosso favor. O testemunho da senhora Bianchi, uma viúva idosa que vivia sozinha em um pequeno apartamento nos arredores de Roma, é particularmente tocante. Por anos ela sofreu com insônia severa e uma sensação constante de opressão em sua própria casa, especialmente durante a noite. Era como se algo pesado estivesse sempre presente, observando, relatou ela. Após conhecer os ensinamentos do Padre Pio através de um grupo de oração, decidiu aplicar o ritual da água benta durante a Semana Santa, com especial atenção ao seu quarto. Na primeira noite após completar o ritual, dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Quando acordei, soube imediatamente que algo havia mudado. A sensação de peso havia desaparecido completamente, substituída por uma leveza que nunca havia experimentado naquela casa. Mais impressionante ainda foi o fato de que, segundo seu relato, uma fotografia do falecido marido que sempre ficava embaçada, não importando quantas vezes fosse limpa, amanheceu perfeitamente nítida naquele dia. Foi como se até ele estivesse em paz finalmente, concluiu emocionada. O caso da família Esposito de Nápoles mostra como o ritual pode afetar até mesmo as crianças da casa. Seu filho de 7 anos sofria com terrores noturnos severos, acordando várias vezes por noite gritando sobre sombras em seu quarto. Especialistas em sono foram consultados, exames realizados, e nada explicava ou resolvia o problema. Desesperados, os pais decidiram tentar o método do Padre Pio durante a Semana Santa, dedicando atenção especial ao quarto do menino. Aspergimos água benta em cada canto embaixo da cama, dentro do armário e nas janelas, recitando a oração exatamente como nos foi ensinado, conta a mãe. Na mesma noite, pela primeira vez em quase 2 anos, o menino dormiu tranquilamente, sem nenhum episódio de terror. Quando questionado na manhã seguinte, ele simplesmente disse: "As sombras foram embora." O pediatra que acompanhava o caso não conseguiu explicar a súbita mudança. O mais surpreendente é que, mesmo após anos, sempre que os terrores ameaçam retornar, geralmente em períodos de estresse familiar, a repetição do ritual da água benta resolve a situação quase imediatamente. Para nós, não há mais dúvida sobre o poder espiritual deste método, afirma o pai. Você precisa saber que o uso correto da água benta durante a Semana Santa, conforme ensinado pelo Padre Pio, vai muito além da simples proteção contra influências negativas. Muitos devotos que seguiram fielmente o método relatam o surgimento de bênçãos inesperadas em suas vidas, como se a purificação do ambiente abrisse caminho para dádivas divinas que estavam sendo bloqueadas. O primeiro tipo de bênção frequentemente relatada é a melhoria significativa nas relações familiares. A família Moretti de Florença conta como, após anos de tensão constante e comunicação difícil entre pais e filhos adolescentes, experimentou uma transformação notável após implementar o ritual da água benta. Era como se uma barreira invisível tivesse sido removida, relata a mãe. De repente encontramos espaço para diálogos que pareciam impossíveis antes. Não que os problemas tenham desaparecido magicamente, mas nossa capacidade de enfrentá-los juntos, com amor e compreensão, aumentou exponencialmente. O Padre Pio explicava este fenômeno dizendo que a água benta não apenas expulsa o negativo, mas cria um vácuo que o Espírito Santo preenche com seus dons. O segundo tipo de bênção surpreendente frequentemente relatada está relacionado à criatividade e clareza mental. Profissionais que trabalham em casa notam um aumento significativo em sua produtividade e inspiração após a purificação do ambiente com água benta. Um escritor de Turim, que enfrentava um bloqueio criativo de meses, testemunhou como, após realizar o ritual completo em seu escritório doméstico durante a Semana Santa, as ideias começaram a fluir novamente com uma abundância nunca antes experimentada. Não apenas voltei a escrever, mas o que estava produzindo tinha uma qualidade e profundidade que me surpreendeu, relatou ele. O Padre Pio explicava que
Um ambiente espiritualmente limpo permite que a mente funcione em sua capacidade máxima, livre das interferências invisíveis que muitas vezes nem percebemos conscientemente. Esta conexão entre purificação espiritual e clareza mental revela uma compreensão profunda da integração entre corpo, mente e espírito, que caracterizava os ensinamentos do santo de Pietrelcina. A terceira bênção inesperada, talvez a mais extraordinária, é o que muitos devotos descrevem como sincronicidades divinas, acontecimentos aparentemente casuais que trazem exatamente o que a família necessita no momento certo. A família Ricci, que enfrentava sérias dificuldades financeiras, testemunhou como, nas semanas seguintes à realização do ritual da água benta em sua casa, uma série de oportunidades inesperadas surgiram, levando à resolução completa de sua crise econômica. Não foram coincidências, afirma convicto o pai da família. Era como se portas estivessem sendo abertas diante de nós, uma após a outra. O Padre Pio explicava este fenômeno com uma metáfora simples. Quando removemos a poeira espiritual de nossa casa, as bênçãos que Deus sempre quis nos enviar finalmente encontram o caminho desimpedido. Esta compreensão revela uma visão profundamente católica da relação entre purificação espiritual e prosperidade material, não como uma fórmula mágica para a riqueza, mas como a remoção de obstáculos invisíveis que impedem o fluxo natural das bênçãos divinas em todas as dimensões da vida. Você já possui agora todos os elementos necessários para implementar este poderoso ensinamento do Padre Pio em sua própria casa durante esta Semana Santa. Vamos recapitular os passos práticos de forma clara, para que você possa realizá-los com precisão e confiança. Primeiro, obtenha a água benta de sua paróquia local. Idealmente, deve ser água recém-abençoada durante a própria Semana Santa. Mas se isso não for possível, qualquer água benta consagrada por um sacerdote será eficaz. Prepare um pequeno recipiente, preferencialmente de vidro, e um ramo de qualquer planta da sua casa para usar como aspersório. O Padre Pio mencionava que plantas do próprio lar carregam uma conexão especial com o ambiente. Se não tiver plantas disponíveis, pode usar seus próprios dedos, mergulhando-os na água benta para aspergir cada ambiente. O importante não é o instrumento, mas a fé e a intenção com que o ritual é realizado. Escolha a Quinta-feira Santa, após o pôr do sol, para realizar o ritual completo. Antes de começar, dedique alguns minutos à oração pessoal, pedindo perdão por suas faltas e solicitando a proteção divina sobre seu lar. Este momento de preparação espiritual é essencial para que você se torne um canal eficaz da graça divina. Comece pela porta principal de sua casa, fazendo o sinal da cruz nas 4 extremidades do batente com água benta. Em seguida, recite em voz alta a oração específica. Pela aspersão desta água benta e pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu purifico este ambiente e expulso todo o mal deste lugar. Que a paz de Cristo reine nesta casa e que nenhum espírito maligno possa aqui entrar. São Miguel Arcanjo, Padre Pio e todos os santos e anjos protejam este lar. Amém. Esta declaração verbal estabelece claramente sua intenção espiritual, criando uma barreira protetora invisível, mas real. Percorra sua casa em sentido horário, sem pular nenhum cômodo, prestando atenção especial aos pontos estratégicos que mencionamos anteriormente: espelhos, cozinha e quartos. Em cada ambiente, asperja água benta nas paredes, janelas, portas e objetos significativos, repetindo a oração de proteção. Não tenha pressa. Este é um momento sagrado que merece sua atenção plena e reverência. Ao finalizar o circuito completo da casa, retorne à porta principal e conclua com uma oração de agradecimento. O Padre Pio enfatizava a importância de manter viva esta proteção através do uso regular da água benta nos dias seguintes. Coloque um pequeno recipiente com água benta próximo à entrada principal e outro em seu quarto, para que possa fazer o sinal da cruz ao entrar em casa e antes de dormir. Esta manutenção diária é o que garante a eficácia duradoura da proteção estabelecida durante o ritual da Semana Santa.
Não espere ver resultados apenas com os olhos físicos. Muitas vezes, a transformação mais profunda ocorre no nível espiritual, manifestando-se gradualmente na paz, harmonia e prosperidade que começam a fluir em sua vida.